E aí, pessoal, hoje nós vamos iniciar, a nossa primeira aula do módulo de energia térmica. Nós vamos iniciar o nosso módulo com os conceitos que envolvem a termometria. Mas antes da gente começar a termometria, eu quero mostrar para vocês e fazer uma diferenciação entre dois conceitos que a gente acaba confundindo bastante na hora de responder as questões. Que conceitos são esses? O conceito de calor e o conceito de temperatura. O conceito de calor, ele sofreu algumas modificações ao longo do tempo. O primeiro, a teoria de explicar por que acontecia o fogo, foi a ideia do flogístico. Então, o que seria o flogístico? Flogístico seria uma substância liberada quando os corpos entram em combustão. Quando o corpo ele acaba a sua combustão, então pensamos o que? Também se acabou o flogístico daquele corpo. E para corpos que não entram em combustão, é porque esses corpos não são dotados de flogístico, certo? A próxima teoria que a gente vai ver é a teoria do calórico. A teoria do calórico entende o calor como um fluido. Um calor como um fluido que passa de um corpo para o outro. E claro que espontaneamente ela passa dos corpos com maior temperatura, dos corpos mais quentes, para os corpos mais frios, certo? Só que, em contraponto à teoria do calórico, nós temos Benjamin Thompson. Benjamin Thompson fez um experimento bem legal. Ele pegou um corpo, melhor dizendo, mediu a sua massa a baixas temperaturas, aqueceu esse corpo e voltou a medir a sua massa. Então o que foi que ele percebeu? Que não haveria diferenciação entre as massas. Logo, se o calor é um fluido, consequentemente a massa daquele corpo deveria ter algum tipo de alteração. Porém, os defensores da teoria do calórico explicavam que o calor, como um fluido, ele era uma substância muito sutil, ou seja, imperceptível às balanças. Tudo bem. Só que Benjamin Thompson foi um pouco além. Ele percebeu que na fabricação dos canhões, quando a broca passava a perfurar os cilindros de aço, a temperatura se elevava bastante, certo? Então, se não existiu nenhum fluido que foi doado àqueles corpos, como haveria então um aumento da temperatura? O que faz Benjamin Thompson ser o primeiro a definir o calor como uma espécie de energia, certo? Só que esse conceito de calor como energia só foi consolidado por James Joule. Joule, ele foi o primeiro que conseguiu converter energia potencial em energia térmica a partir do experimento que nós chamamos de equivalente mecânico. Então, Joule, ele é o primeiro cara que consegue dizer que o calor é energia térmica que passa de um corpo para o outro. Hoje, comumente, nós vamos encontrar nos livros aí que o calor é energia térmica em trânsito, Ou seja, quando uma quantidade de energia passa de um corpo para o outro, ela é chamada de calor. Então, são essas as definições de calor que foram feitas ao longo do tempo, ao longo dos anos. A teoria do flogístico para explicar o fogo, a teoria do calórico, do calor como fluido, Benjamin Thompson tentando derrubar a teoria do calórico e logo após tentando propor a ideia de calor como energia, e Joule, por fim, batendo o martelo e o que se acredita hoje, que a gente toma como verdade hoje, de que é energia térmica em trânsito, certo? Então, se calor é energia térmica em trânsito, o que é temperatura? Como é que a gente define, em primeiro momento, o que é a temperatura? Qual é o seu primeiro contato com a temperatura? No primeiro momento, a gente vai definir temperatura na vida da gente através de um sentido chamado de tato. Você
quando criança, né, define os corpos que são quentes, percebe que os corpos são quentes e frios através do tato, tocando nesses corpos, certo? E a partir do tato você consegue dar apenas duas definições de temperatura. Quando tocamos em um corpo, ou ele está frio, ou ele está quente. Então, quando tocamos em um corpo e esse corpo ele está com a temperatura abaixo da nossa temperatura corporal, provavelmente vamos dizer que esse corpo está frio. Quando tocamos em um determinado corpo e esse corpo ele está com a temperatura acima da nossa temperatura corporal, vamos dizer que ele está quente. Mas isso não é suficiente para definir todas as temperaturas existentes e que nós o tempo inteiro estamos trabalhando com ela. Então, o ideal é buscar uma forma de definir melhor a temperatura, certo? E buscando um modelo físico ideal para definir a temperatura, todos vocês sabem que nossos corpos eles são feitos de moléculas. Essas moléculas, elas são compostas por átomos. E cada átomo que compõe a minha molécula, ele vibra quando recebe uma quantidade de energia. Então vamos imaginar o seguinte. Imaginem aqui que eu tenho, né, uma partícula, uma molécula formada por vários átomos interligados. Aí estão todas as nossas ligações químicas. E aí, quando eu forneço a esses átomos uma certa quantidade de energia térmica que viaja no espaço até eu encontrá-los, né, quando essa energia térmica se choca com esses átomos, ela produz um aumento da agitação dessas partículas. Então, a energia térmica vem viajando e quando ela se encontra com os meus átomos, o que é que acontece? Ela acaba por aumentar a energia de agitação dessas partículas. As minhas partículas aqui, elas vão ficar cada vez mais agitadas. A consequência direta da chegada da minha energia térmica é o aumento da agitação. E macroscopicamente, o que é que a gente pode dizer? Que quando eu aumento essa agitação aqui, eu percebo um aumento da temperatura do meu corpo. Então, nós vamos agora determinar que a temperatura, aumento a agitação das partículas do meu corpo, provavelmente eu estou provocando um aumento da temperatura. Quando as partículas elas diminuem a sua agitação, provavelmente elas estão diminuindo a sua temperatura. E tudo isso é influenciado pela chegada ou pela saída de calor do meu corpo, ou melhor, de energia térmica do meu corpo. Quando essa energia térmica chega até o meu corpo, ele provoca um aumento da agitação, consequentemente provocando um aumento da temperatura. Quando esse corpo ele perde calor do corpo, né? Ele perde energia térmica, as minhas partículas elas ficam cada vez mais murchinhas, paradas, acabam não se movimentando tanto, e isso se reflete na queda da temperatura. Então, apesar de muito íntimos, esses dois conceitos, eles não representam a mesma coisa. Calor é a energia térmica em trânsito e temperatura é o grau de agitação das partículas. Como eu posso relacionar esses dois conceitos? Eu sei que temperatura é a agitação das partículas, mas essa agitação ela pode ser alterada pela chegada de energia térmica. Então, se eu forneço calor a um determinado corpo, eu vou observar alterações na sua temperatura. Consequentemente, se eu retiro calor, vou retirando o calor desse corpo, eu vou observar
queda na temperatura. Então a chegada de energia provoca uma maior agitação, enquanto a saída de energia térmica desse corpo reduz a agitação das partículas. Certinho? Então espero que vocês agora não confundam mais esses dois conceitos. Muito obrigado, até a próxima aula.